Olá, iluminados! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mari e esse é o canal Metamorfose Transforme a Sua Vida. Ontem, antes de dormir, eu estava com os pensamentos assim, às vezes eu me sinto um ET nesse planeta. Porque a minha forma de ver a vida é muito diferente da grande maioria. Eu vejo isso pelos meus comentários lá do canal do Tarô, sabe? Muita gente falando assim: eu sofri uma decepção, não acredito mais no amor. Eu já sofri várias decepções, eu tenho medo. Eu tenho medo de envolver novamente porque eu sofri uma decepção muito grande. E elas comentam assim como se fosse assim uma coisa exclusiva delas, sabe? E eu vejo a decepção amorosa como uma coisa assim muito normal, porque todo mundo passa, eu passei por várias, quem nunca? Eu vejo de uma forma totalmente normal a decepção amorosa, um relacionamento não dar certo, porque eu tive vários relacionamentos. E eu vou falar para vocês, eu não me arrependo de nenhum, não me arrependo. Eu acho que cada um trouxe uma lição. Se eu passei por isso é porque eu tinha que passar. E hoje eu encontrei meu mozão, eu estou feliz com ele, graças a Deus. Mas quando eu olho para trás, eu não sinto arrependimento, eu não sinto mágoa de nenhum deles, não guardo mágoa. Inclusive, eu tento nem focar nessas partes negativas, sabe? Passou, já ficou lá para trás. Eles que vão ser felizes, viver a vida deles, aprender o que eles tiverem que aprender. Assim como eu aprendi. Eu sempre falo sobre a questão de cuidar do nosso lado espiritual, porque eu vi que tudo na minha vida começou a mudar quando eu comecei a cuidar desse lado. Então eu bato muito nessa questão. E eu vejo que a grande maioria não cuida desse lado e querem viver um relacionamento recíproco somente vivendo no mundo da matéria. Isso é impossível. Impossível, porque infelizmente nós seres humanos não damos valor ao que temos. Ficamos muito focados no que falta, não naquilo que tem. Então, isso acontece para a gente aprender a dar valor. Quando o verdadeiro vem, a gente saber dar valor. A gente conseguir conviver com as pequenas diferenças que acontecem. Então é por isso que eu sempre bato nessa tecla de cuidar do seu lado espiritual, porque enquanto você não cuidar, não adianta você esperar pelo amor recíproco, porque não vai acontecer, porque você não está preparada para isso. Quando você começar a cuidar do seu lado espiritual, aí sim, você vai entender muitas coisas e você vai estar preparada para dar valor para a pessoa. Agora, enquanto você carregar medos, inseguranças e não cuidar dessa parte, é mais do mesmo que você vai estar atraindo para sua vida. É mais e mais decepções, o que é normal até você aprender. São ciclos repetitivos, aconteceu comigo. Nós encontramos o oásis, mas primeiro é preciso passar pelo deserto para aprender a dar valor. Quando a gente encontra. Tem muita gente que reclama quando está sozinha, quer viver um novo amor, quer viver um relacionamento, aí começa a se relacionar com alguém. Aí é um exemplo que eu vou dar aqui. Conhece uma pessoa e a pessoa está acostumada, gosta, um hobby da pessoa, jogar seu futebolzinho no domingo de manhã. Aí começa a namorar, a namorada não quer. Não vai jogar futebol hoje não, vai ficar comigo. Ou a pessoa vai ficar com a pessoa contrariada, ou a pessoa não vai se importar com o que a pessoa está falando e vai lá jogar futebol, porque é o que ela gosta de fazer.
Aí é onde começa as intrigas, é onde começam os conflitos, por bobagem. Bobagem. Se a pessoa, antes de te conhecer, já gostava lá de bater a bolinha no domingo de manhã, é um hobby, é uma coisa que a pessoa gosta de fazer, para que proibir? Para quê? O amor é livre, como eu já falei aí em outros vídeos. Quanto mais você quiser prender, mais a pessoa vai querer se afastar. É assim que acontece, porque o amor não é uma prisão. Aí quando a pessoa se enche, termina o relacionamento, aí você sofre. Ai, mais uma decepção amorosa. Mais um que se foi. Aí você sofre por causa disso. Então, por isso que eu falo, é preciso você entender, é preciso você saber cuidar dos seus sentimentos, é preciso você saber compreender o outro também. Para tudo isso é questão de você cuidar do seu espírito. E quando você não cuida, você não está preparada, é onde acontecem as várias decepções. Aí a pessoa vai embora e você não entende e sofre muito com isso e quer voltar de qualquer jeito e fica brigando com a vida por causa da mudança. Uma mudança que de repente você mesma pode ter provocado, mas você não admite, né? Foi o outro que foi embora, foi o outro que fez isso, foi o outro que fez aquilo. É sempre a culpa do outro. Nunca é culpa nossa. Você precisa rever isso também. Quando acontece o término de um relacionamento, na verdade, a responsabilidade é de ambos, não é apenas de um. A gente precisa ver aonde que a gente errou para a gente não errar de novo no próximo relacionamento, para a gente não repetir o erro e para a gente subir um degrau da evolução. Quando a gente entende as coisas que acontecem e quando a gente liberta para o universo, quando a gente não fica brigando, nadando contra a maré, é que as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo. É mais alguns passos que você vai estar dando para chegar no oásis. Como eu falei, você vai precisar atravessar o deserto para encontrar ali o oásis, a água, o campo fértil. Eu falo sempre em todas as minhas leituras que é preciso você cuidar desse lado espiritual para que as coisas deem certo na vida de vocês. Não somente no lado amoroso, mas também no campo material, em tudo. E eu cito esse canal para a pessoa que se interessa vir entender um pouquinho do que eu estou falando. E é uma minoria, bem minoria mesmo, que veio até aqui ver. Poucos se interessam. As pessoas querem as mudanças, querem as coisas acontecendo na vida delas, mas não se interessaram em vir saber o que é cuidar do seu espírito. Então, infelizmente, vão aprender com a vida, né? Ou não. Porque muita gente, às vezes, parte dessa vida sem saber o que é cuidar do lado espiritual. Sem saber, sem ver o que é viver na plenitude, infelizmente. Quando você estiver passando por uma fase difícil da sua vida, entenda de uma seguinte maneira: é preciso uma limpeza. Por exemplo, vamos supor assim, vou dar um exemplo figurado para você entender melhor. Tem um prédio velho ali na sua rua, um prédio bem velho, e o construtor quer colocar um shopping ali no lugar, deixar o lugar bem bonito, no lugar daquele prédio que está ali velho. O que é preciso fazer? Demolir aquele prédio, limpar o terreno, deixar tudo limpinho para depois erguer o prédio para ficar bonito, não é isso? Então, quando você estiver passando por um momento difícil na sua vida, veja esse momento difícil dessa forma. É preciso derrubar aquilo que está velho, que está negativo na sua vida, colocar no chão,
limpar, deixar tudo limpinho, para depois construir algo novo que vai ficar lindo. É assim que a gente tem que ver, como se fosse uma reforma. Precisa tudo ficar bagunçado, sujo primeiro, bagunçado mesmo, sujo, para depois limpar, aí sim, para depois levantar aquele prédio lindo do shopping. A nossa vida é assim. Seja no campo amoroso ou no campo financeiro. Eu ouvi dizer também, eu ainda não estou naquela fase do nadando no dinheiro, mas eu já disse em uma leitura aí que eu ainda vou me afogar. Ainda vou me afogar no dinheiro. Mas os grandes nomes, porque eu falei para vocês, eu pesquiso pessoas de sucessos. Os grandes nomes dizem que antes de alcançar o auge, passaram pelo deserto, ou seja, enfrentaram uma grande dificuldade. Então, se você estiver nesse momento, se você estiver batalhando em busca dos seus objetivos, é claro, não esperando que caia do céu, se você estiver passando por esse momento, saiba que antes de chegar no oásis, tem que passar pelo deserto. Eu estou nessa caminhada, eu vou chegar no oásis, eu tenho certeza absoluta, assim como eu cheguei na questão do amor. É uma questão de tempo e de paciência, né? Porque tudo é no tempo de Deus, não é no meu tempo. E eu estou aqui lutando para chegar nesse oásis, eu estou fazendo a minha parte, Papai do Céu ali está vendo. Eu não estou parada esperando. Inclusive, acho que foi ontem que eu vi um comentário de uma pessoa que falou assim, que tem medo de entrar no relacionamento porque o relacionamento anterior dela causou uma decepção muito grande. Mas olha só, menina, se for o caso, você pode sair pela rua e dar de cara com a pessoa certa. Mas o que ela não entende, o que ela não entendeu e que eu falei para ela na resposta, é que sim, o acaso acontece, mas para aquela pessoa que está batalhando pelos seus objetivos, não por aquela pessoa que está paradinha, só esperando que as coisas aconteçam. Para essas pessoas o acaso não acontece, vai esperar a vida toda. Vai esperar a vida toda e não vai acontecer. Por isso que tem muita gente que chega também lá e fala, por que nunca acontece? Porque está esperando, porque não está correndo atrás do que quer. É uma questão de merecimento. Se há uma coisa que eu aprendi nesses 55 anos de vida, é que a gente tem que sim batalhar por tudo que a gente quiser. E seja o que for, seja um amor, seja dinheiro, seja trabalho, a gente tem sim que nos mover, que agir. Pelo menos, se a gente errar, a gente pelo menos tentou. Eu já tive alguns empreendimentos que não deram certo, eu já tive alguns empregos que não deram certo e já tive alguns relacionamentos que não deram certo, que é muito normal. É normal, é pra gente aprender com os nossos erros. No caso dos empreendimentos, no caso dos empregos também, é tudo pra gente aprender. No caso dos empregos, o que aparecia para mim, eu não tinha medo. Tipo assim, eu trabalhava na área de informática, eu trabalhava na área de vendas, aí eu queria mudar para a área de informática e fui aprender a mexer com computador. Me matriculei na escola de informática e fui aprender a mexer com computador. Só que na época que eu trabalhava nas vendas, eu tinha pedido para a chefe que eu queria trabalhar com computador, porque o rapaz que trabalhava nessa área, ele ia sair. Ela tinha falado que tudo bem, só que chegou na hora do vamos ver, ela deu para trás. E eu pedi as contas. Aí eu falei para o meu professor lá na informática, se ele soubesse de alguma coisa, que ele, por favor, me dissesse, porque eu estava procurando emprego. Aí ele falou assim, se você quiser vir dar aula aqui,
eu consigo para você. Nossa, para mim aquilo era um grande desafio, porque eu era uma pessoa muito tímida, eu era aquelas pessoas que ficavam no fundo da sala quietinha, só ouvindo o que o professor falava. Para mim aquilo era um desafio enorme, mas que eu encarei. Eu encarei e no fim eu dei aulas, eu fui promovida a coordenadora, eu cheguei a ser diretora de escola, para vocês verem. Então, a gente tem que acreditar nos nossos potenciais e mergulhar sem medo, mesmo naquilo que você acha que será um grande desafio para você, porque é nos grandes desafios que está a graça. Imagina, para mim lutar contra a minha timidez e ir lá de frente com as pessoas e ensinar, foi um grande desafio. E, nossa, foi super válido, uma grande experiência para mim. Então, eu acho assim que muita gente tem medo, sabe? E se estivesse no meu lugar, não toparia. Que nem no caso que eu sempre falo aqui do asilo. Muita gente que estivesse no meu lugar não toparia. E eu topei tudo que veio. Tudo que veio eu topei, eu encarei, não me arrependo de nada, são experiências de vida. Se eu não tivesse tido essas experiências, o que eu teria para contar aqui hoje para vocês? Não teria nada. O medo impede a gente de fazer coisas que a gente acha que a gente não é capaz. Inclusive nos casos de relacionamentos, eu pensava assim, muitas vezes eu me lembro até que às vezes eu queria me declarar a alguém e eu nunca tive esse medo de rejeição. Eu pensava assim, se der certo, beleza, eu vou ficar super feliz. E se a pessoa não quiser, eu vou continuar do jeito que eu estou. Não vai mudar nada na minha vida. Assim que eu pensava. E assim eu fui levando. Eu nunca tive medo de entrar em relacionamentos, eu nunca tive medo de rejeição. Eu não tinha medo de ouvir não. Para tudo. Por exemplo, quando meu tio era vivo, eu queria financiar uma moto. Eu fui pedir para ele, fui sem medo, porque eu pensei assim, se ele me ajudar, beleza, e se ele falar não, eu vou ficar na mesma, do jeito que eu estou agora, simples assim. É arriscar, gente, arriscar. Se você não arrisca, não petisca. Quem não chora não mama. Então, é isso, gente. Se você não tenta, se você não arrisca, você não sabe se dá certo ou não. No caso dos relacionamentos, também não tem como você saber, não tem como você prever se é algo que vai dar certo ou não. Você precisa arriscar. O medo é uma palavra tão pequenininha, mas faz um estrago tão grande na nossa vida. A coragem é tudo. Mesmo que você erre, mesmo que não dê em nada, mesmo que você perca, eu já tive muitas perdas financeiras também. E não morri por causa disso. Eu aprendi o que eu não devo fazer da próxima vez. Então, é tudo uma questão de você entender que esse planeta, esse mundo, essa vida é uma escola. A gente está aqui para aprender, a gente não está aqui para passar as férias. A gente não está aqui para viver no paraíso. O paraíso é depois que a gente parte. Depois que a gente parte é o paraíso. Mas aqui não, aqui é para aprender e a gente tem que ter coragem. A coragem é tudo. E acreditar nos nossos potenciais. Porque se há uma coisa que eu vejo que as pessoas dizem que se arrependem na vida, é daquilo que não fez, daquilo que não tentaram. Porque tiveram a ideia, mas não tentaram e se arrependeram. Eu não tenho esse arrependimento, porque sempre que eu tive vontade de fazer alguma coisa, estava lá. Muitos não deram certo, é como eu falo para vocês, não era para ser. Mas eu ainda estou aprendendo. Eu acho que a gente nunca deve achar que a gente sabe de tudo. A gente não sabe de tudo. Eu não sei de tudo.
Eu acho que todo dia a gente tem algo a aprender, todos os dias. Isso se você tiver a mente aberta para aprender, para absorver aquilo que você tem a aprender.